Olá, sejam incrivelmente bem-vindos nessa noite. É uma alegria recebê-los aqui nesse workshop que foi preparado especialmente para você. Nós vamos aguardar 2 minutinhos, o pessoal está chegando e já iniciamos. Enquanto isso, eu gostaria que você já pensasse, tem um papel, um caderno, um lugar tranquilo, esteja aí presente. Se vocês tiverem qualquer pergunta, vão colocando no chat, a gente vai responder depois da aula, e talvez não ao vivo, mas vamos responder para cada um de vocês que estão aqui. Eu peço que vocês deixem os áudios desativados. E vamos lá. Vamos todos aqui juntos para essa noite. E essa decisão sua de estar presente nessa noite, se olhando, parando, escolhendo essas 2 horas, esses 120 minutos para se olhar, para parar e analisar e transformar os seus sonhos em um plano com datas e fazer desse ano melhor que a gente já viveu. É com muita alegria que eu espero realmente que a gente saia daqui melhor do que a gente entrou. E prontos para começar esse ano. Olha, vocês sabiam que dia 19 é o dia da desistência? Exatamente. Por que o dia 19 é considerado o dia da desistência segundo as pesquisas? Dia 19 é considerado o dia da desistência segundo as pesquisas, por quê? Porque nessa data as pessoas já nem se lembram o que elas prometeram para elas mesmas. E tem um quesito muito importante que vem da gente, que é a impecabilidade da palavra. A gente promete e não cumpre. E é por isso que a gente não consegue chegar aonde a gente sonhou. Então, nesse momento, eu quero que você pare e analise. Se nós trazermos as estatísticas, 8%, apenas 8% das pessoas continuam com constância e conseguem chegar aonde sonharam e planejaram. Apenas 8%. Os 92% não chegam a lugar nenhum. Pare e analise quanto tempo você parou, sonhou lá no final do ano novo e já esqueceu. Quantas vezes, e isso acontece constantemente, a gente faz um planejamento gigante numa empresa ou ali com uma pessoa individualmente, e o que que acontece? Ela esquece do que fez. Nós não vamos querer esquecer disso. Você que escolheu estar aqui, também eu tenho certeza que não vai escolher isso. Daí a importância da gente realmente parar e se olhar. A maioria das pessoas acham que planejar é perder tempo. Planejar não é perder tempo. Planejar é ganhar tempo. Planejar é fazer uma estrutura gigante para depois construir a casa. Vocês já viram casa sem alicerce, sem planejamento, sem plantas? Eu vi que entraram aqui alguns arquitetos, engenheiros, e eles podem comprovar para a gente que é impossível qualquer construção
se não tiver um plano concreto. Mas será que só esse plano basta? É sobre isso que nós iremos ver aqui hoje. O Strava, sabe aquele aplicativo de corrida? Ele fez uma pesquisa com 900 milhões de pessoas. E realmente, chegou no dia 19, as pessoas que compraram o aplicativo, baixaram o aplicativo, param de usar. Lembre-se, nós não queremos fazer parte dessa estatística. E por que que isso acontece? Primeiro, porque falta planejamento, é por isso que a gente está aqui. O segundo é porque a gente promete várias coisas, faz um plano gigante, sem ter noção se aquilo é possível mesmo de realizar. Por isso que a meta tem que ser realizável. O plano que nós traçarmos aqui, ele tem que ser possível de realização. E nós vamos falar sobre isso. Para quem está chegando agora e não me conhece, é um prazer. Eu ajudo os empreendedores a terem mais saúde e felicidade. Faço isso por meio da inspiração. O nosso propósito realmente é construir um mundo melhor por pessoas melhores. A gente atende individualmente, pega na mão, dá uma assessoria de liderança integral para trazer clareza do que é importante você fazer, tanto individualmente nas jornadas de liderança integral, assim como na empresa, que a gente ajuda a estruturar a cultura e vai acompanhando dia a dia. E o que será que faz a gente não conseguir as coisas chegar ao resultado na empresa? Vamos pensar sobre isso? E é por isso, gente, que nessa aula a gente vai passar por 3 pontos. E foi essa chamada para você estar aqui hoje. O primeiro ponto é transformar os seus sonhos em metas claras, com prazo e com intencionalidade. Fique com essa pergunta, fique com essa palavra, intencionalidade. Fique com essa pergunta. Qual será a minha intenção ao ter escolhido fazer a inscrição para essa aula? O segundo ponto é alinhar as prioridades pessoais e profissionais. Você sabe por quê? Porque a gente acha, e tinha uma teoria antiga sobre isso, que pessoal e profissional se separam. E pessoal e profissional não se separam. Você é você aonde você estiver. Você troca sim as suas atitudes, a sua postura, mas você é você aonde você estiver. E um CNPJ, ele é feito de vários CPFs. Tudo acontece no pilar pessoas. Tudo. Tudo começa em você e termina em você. Então lembre-se, a gente está aqui para transformar aqueles sonhos em planos. A gente está aqui para alinhar as prioridades pessoais e profissionais. E lembre-se que prioridade é prior, é o primeiro. E a gente está aqui sim para construir um plano. O básico, o simples. O arroz com feijão bem feito, mas com constância. Sem pressa, mas também sem pausa. Esse é o ponto principal. Anotem isso, sem pressa e sem pausa. Eu agora, depois que a gente retomou os 3 pontos pelos quais você chegou até aqui, tem um dos princípios aqui nosso, que é o principal, é o primeiro. E é, para mim, acredito que o mais importante. Porque se a gente cumprir ele, todos os outros vão vir juntos. Que é o princípio.
Qual é a sua intenção para o agora? A intenção, lembra que a gente falou de planejar com intencionalidade? A intenção traz a atenção. E tudo que a gente coloca atenção cresce. Anote esse princípio. Qual a sua intenção para o agora? Anote no papel. Por que você escolheu estar aqui? Porque vamos pensar, toda escolha tem uma renúncia. Você renunciou a algo para estar aqui nesse momento. Antigamente, se vocês procurarem aí nos podcasts, tem um podcast do Inspire Mulher, que a gente tem 21 dias de autoestima, que eu fiz logo no começo da criação, da inspiração, e eu dizia que o tempo é dinheiro. É como se você pegasse o dinheiro e rasgasse, rasgasse. Se você perder tempo. Hoje, eu não acredito mais nisso. E aqui já tem 2 aprendizados. Aliás, anote aí, tudo é aprendizado na nossa vida. Tudo é aprendizado, tudo. Aprendizado do que a gente quer e aprendizado do que a gente não quer. Hoje, essa minha teoria de rasgar, que tá rasgando dinheiro, ela foi por água abaixo. Vocês sabem o que eu acredito que é o tempo hoje? E se você achar que faz sentido, você anota. Tempo é vida. Então a gente está trocando vida. Se você escolheu parar nessa noite, estar aqui e usar as suas 2 horas, os seus 121 minutos para estar aqui, você está usando a sua vida. Então anote a intenção. Ô, Grazi, mas para que anotar? Porque anotar transforma, anotar liberta. Quando você vê as suas anotações de ano, você fala: puxa, isso tudo já aconteceu? Anotou a intenção? E esse deve ser o nosso primeiro princípio de tudo na vida. Ter intenção. A intenção traz a atenção. Anotou a intenção para agora? Então esteja presente. Como se fossem os pés fincados ao chão. Se Eclesiastes 5, versículo 1 fala isso, pés ao chão. Vamos lá no livro mais lido da Bíblia. Se você estiver com os pés no chão, fincado, tudo mais lhe será dado. O que é o presente? O presente é um presente na nossa vida. Literalmente, o nome presente. O nome presente, o nome presente, ele vem disso. Por quê? Porque nós estamos passando por um momento muito desafiador. Porque a gente acha, a gente fica pensando, ai, sim, quando eu tiver. E isso nos coloca no futuro. O futuro existe, ele não existe. Quem está no futuro está ansioso. Ai, mas olha, o que me fizeram? Quem está no passado está depressivo. A gente só tem o aqui e o agora. Então, eu espero que nós estejamos presentes nesse momento, apresentando aqui a nossa vida. Eu estou dando a minha vida aqui para você e você está dando a sua vida aqui comigo. Me ajudando a cumprir esse propósito da inspiração, porque eu sei que se você mudar, você vai mudar as pessoas à sua volta. Eu lhe garanto. Anotou o princípio? É o nosso primeiro princípio. E agora, lembre-se que tudo é aprendizado. Tudo, tudo, desde o começo. A gente ter começado às 8 horas em ponto é um aprendizado. Nem mais, nem menos. Pontualmente. Pode acontecer coisas? Claro que pode, gente. Imprevistos acontecem a todo momento, a toda hora. Porém, contudo, todavia, não peça mais desculpas na sua vida. Se por um acaso nós tivéssemos começado 10 minutos mais depois, o que eu diria para vocês? Eu agradeço por vocês compreenderem. Entraremos 10 minutos após e otimizaremos o processo. Porque lembra que tempo é vida? Então, esse é um dos primeiros aprendizados, já anote. Será que eu estou sendo pontual comigo mesmo? Porque com o outro, normalmente a gente é. Mas será que com a gente?
A gente está sendo pontual naquilo que é para nós? Porque, de repente, se eu ligar para algum de vocês agora, o que vai acontecer? Eu vou pedir um favor, você vai fazer, mas você vai deixar aquilo que você planejou para trás. Então, vamos, lembre-se, tudo é aprendizado, menos fórmulas e mais experiência, porque a vida não é feita de fórmulas. Aliás, eu também não trago fórmula nenhuma. Eu trago clareza. Você vai validar no seu maior laboratório, que é a sua vida, que é a sua empresa. É só aí que as coisas acontecem. E para tudo acontecer, depende do humano. Do humano. E é por isso, gente, que eu peço para você encarecidamente, porque essa semana foi uma semana de muito caos. Eu recebi muitas pessoas reclamando do cansaço. Aliás, meu texto do jornal dessa semana é do cansaço. Você pode acessar o nosso YouTube, Spotify, que a gente tem a leitura comentada. De onde será que vem o cansaço? E eu já vou começar trazendo para você um ponto muito importante. Às vezes é ele que nos atrapalha de seguir o que tem que ser feito. Mas de onde será que ele vem? Pode ser, e talvez a principal causa dele, é a comparação. A rede social está acabando com a gente e com as empresas, porque a gente sempre fica se comparando. E nem sempre o que está ali é a verdade. A gente faz um recortinho, mas e o resto? A nossa vida é um caos diário. A gente acorda para resolver problemas. E tá tudo bem. A vida é real e não é ideal. Lembre-se, a vida é real e não é ideal. É o que tem para hoje. Então, por favor, saia da comparação. Chegue aqui livre de julgamentos seu, dos outros. Só assim a gente vai conseguir aprender. Saia da comparação com o outro. Cada um está no lugar que deve estar hoje. Então, tudo que aconteceu foi suficiente. Tudo que aconteceu foi importante para a gente estar aqui hoje. O nosso tema do ano, todo ano a gente tem um tema. O ano retrasado foi inspire ser você. O ano passado foi planeje ser você. Você é único e sua empresa é única. E esse ano o tema é esse. Anote que nós vamos falar sobre ele. O tema é transforme-se e transforme o mundo. Decida e vá. Só vá. E eu já peço que você tenha um tema para o seu ano. Qual é o tema deste ano? Qual é o tema do seu ano? Pensou aí no seu tema? Qual é o tema do seu ano? Anotou? Olha quantos aprendizados. Se a gente parasse aqui, nós já temos várias chaves, né? Como as pessoas gostam de contar. Ah, eu tenho a chave disso, a chave daquilo. Mas, na realidade, a nossa vida tem várias portas. Quantas chaves são necessárias para a gente ir chegando aonde desejamos? Quantas chaves são necessárias? E esse tema do transforme-se, transforme o mundo, decida e vá, me chegou. Assim como chegou a metodologia que eu uso na inspiração, e eu vou falar de onde ele chegou. Aliás, aqui eu só sou canal. Tem algo maior que está nos movendo. Tem algo maior que trouxe você aqui. Na vida, nós só estamos sendo canal desse ser maior que eu chamo de Deus. E aí você chama na sua crença do que você quiser. E esse algo maior, essa conexão com esse algo maior que faz as coisas acontecerem. Então, esse tema do transforme-se, transforme o mundo, decida e vá, ele chegou no finalzinho, bem no finalzinho do ano. Quase na hora que eu falava, gente, qual será que é meu tema do ano? Então, pode ser que agora, a hora que eu perguntei para você, você não tem o seu tema. Mas fica aí com a pergunta.
Qual é o meu tema do ano? Qual é o meu tema do ano? Me mostre, universo, Deus, chame do que você achar importante. Pede para que chegue a você esse tema. Esse tema chegou depois de eu receber os 4 pontos que eu deveria trabalhar para fechar o ano de 2024 e abrir o ano de 2025. E eu já peço que você se atente muito a esses 4 temas, porque ele vai mover o nosso ano. Ele vai mover o nosso ano. Quais são esses temas? O primeiro tema é sonhe, planeje e solte. Tem tudo a ver com a gente aqui hoje, com esse momento. Sonhe, planeje e solte. O que é isso? E se você quiser saber em detalhes, lembre-se que todo o nosso conteúdo está no YouTube e no Spotify, Grazi Cavenaghi. Vamos analisar. O que é sonhar? Nós temos vários sonhos, infinitos sonhos. A gente sonha, 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 e de repente a gente vê, a vida já foi, já foi, já foi, já foi, né? A gente fez 20, 30, 40, 40, 50, 60 e já foi. Cadê aqueles sonhos? Daquela criancinha? Cadê aqueles sonhos? Daquela criança alegre que queria tanto fazer algo? A gente se esquece. A gente se esquece até da alegria. Por quê? Sonhar é importante, sonhar é ótimo. É ótimo, é super importante. Mas o que é o planejar? É trazer o que é possível para a mesa, para o chão, e colocar no papel. Não precisa de ferramenta, não precisa de nada. Só precisa da sua vontade. Eu nem gosto da palavra precisar. Quem é meu cliente aqui sabe. Só é importante trazer, porque eu tenho essa impressão, sabe, gente? Mas lembra que tudo tem os dois lados da moeda? Eu tenho a impressão que quando a gente fala preciso, está vibrando na falta, na escassez. Eu preciso tanto desse cliente. E, sabe, nos causa aquele. Então, eu posso escolher. Então, a gente pode escolher realmente planejar, igual vocês escolheram hoje. Então, eu sonho, planejo, e a gente vai falar sobre isso. E depois eu solto. O soltar, o que será que é esse soltar? Então, sonhar, a gente já sabe, a gente vai falar sobre. Planejar é colocar no papel, da nossa forma. E o soltar? O soltar é viver o presente, o aqui, o agora, e fazer no dia, no micro, no pequeno, o que a gente se prometeu. O soltar é confiar que eu vou chegar sim, aquilo que eu sonhei, mas quando eu estiver preparado. O soltar é fazer o arroz com feijão bem feito, a constância, o micro, o bem feito. Sabe por quê? Porque quando eu falo isso para as pessoas, você tem que soltar. Tá achando que não tem que acompanhar. Fez um mega planejamento, esqueceu na gaveta, colocou no caderno, esqueceu. Não! O soltar é fazer o que tem que ser feito no dia a dia. Porém, contudo, todavia, é saber que eu vou receber sim, quando eu estiver preparado. E aí a gente pode pensar na definição de sucesso. Ai, Grazi, mas eu vou ficar frustrado. O que será que é sucesso? Tem uma definição de sucesso que eu gosto muito. E se você não conhece esse treinador, no nosso blog, no Inspire Blog, nós temos 22 textos de estudo da pirâmide do sucesso, do treinador John Wooden. John Wooden conseguiu 78 vitórias consecutivas no basquete. Quem entende de esporte aí vai parar e pensar. 78 vitórias é muito. Consecutivas, consecutivas. E ele ficava muito infeliz quando ele recebia as pessoas jogando a culpa no treinador ou no jogador pelos fracassos. E aí ele fez a sua própria definição de sucesso. Eu gosto muito. E se você gostar, anote. Sucesso é a paz de espírito que a gente tem quando a gente fez o nosso melhor. Então, o soltar tem a ver com isso. É a paz de espírito que você tem quando você fez o seu melhor. Você fez o seu melhor? Fiz. Puxa, mas esse mês eu não cheguei na meta da empresa.
Eu tinha que vender 2 milhões e eu vendi 1.800.000. Ah, mas a culpa... Para. Ninguém é culpado de nada. Mas nós somos responsáveis por tudo. Tem uma responsabilidade em mim. E aí a gente quer já saber a causa. Não, fica com a pergunta. O que tem que eu ainda não enxerguei? Porque muito provavelmente, essa meta você não chegou por causa da sua postura em relação ao fora. E é sobre isso que a gente vai falar. Então, o primeiro tema que me chegou foi esse: sonhe, planeje, solte. O segundo tema foi: cuide do que lhe foi dado. Se eu compro uma taça linda, dourada, quero agradecer a Anaíta, que fez tão bem o nosso escritório aqui e escolheu essa taça, mas se eu não uso para nada, para que eu comprei essa taça? Será que eu estou fazendo? Eu estou cuidando do que foi me dado? Olha, eu entro no meu carro é uma sujeira, uma bagunça. Eu estou cuidando? Ah, quando eu tiver um novo? No agora. Será que eu estou cuidando dos meus funcionários, dos meus profissionais? Será que eu estou olhando eles enquanto seres humanos? Eu sou líder, será que eu estou cuidando dos meus liderados? Porque ele não é apenas um número, ele é uma pessoa, um ser humano. Ah, no meu relacionamento amoroso, será que eu estou cuidando do meu parceiro? Cuidando todos os dias em detalhe? Será que eu estou cuidando do meu filho? Ou eu estou alucinado? Então, é nos detalhes que a vida acontece. E eu tenho a certeza que o cuidar, é essencial para esse nosso ano. E é essencial para transformarmos os sonhos em planos e chegarmos aonde a gente quer. Então, primeiro ponto anotado, segundo ponto, o cuidado. Se quiser com mais detalhes, vamos para a leitura comentada ou no Spotify ou no YouTube. Terceiro ponto, fazer a gestão das coisas. Mas Grazi é gestar, cuidar, criar. Ai, nossa, eu recebi. Olha, a empresa foi do meu pai. Eu recebi e eu estou fazendo a sucessão, mas eu não mudei nada, ela está a mesma coisa. Ah, mas ela está dando lucro, tá ok. Mas eu não fiz as coisas multiplicarem? Então, eu estou fazendo boa gestão? Não estou. Lembre-se da parábola dos talentos. Um recebeu um, guardou, um recebeu ali, multiplicou, o outro fez muito. A quem muito foi dado, muito será cobrado. É essa? Mas o que quer dizer isso? Ninguém vai te tirar nada, ele só está falando, cuida do que chegou, faz boa gestão. Faz boa gestão de tudo. Isso quer dizer olhar, verificar, criar coisas novas, fazer aquilo multiplicar. Fazer boa gestão é usar o que tem para hoje. Ah, mas eu estou esperando. Não, o que tem para hoje? Se você chegar aqui hoje, nesse momento, eu tenho água, café e cappuccino para servir para você. E é isso que eu tenho para hoje. Ah, mas eu quero criar um produto novo. Tá, você vai criar, mas você está cuidando bem do que você tem? Você está fazendo boa gestão para você criar novos produtos? Então, o terceiro ponto é esse. E o quarto ponto, também muito sério, que é o que na maioria das vezes buga o processo da nossa vida, sabe qual é? O encerrar ciclos. Quantos ciclos você tem da sua vida que você não encerrou? Coisas que você não disse, coisas que você não respondeu, relacionamentos que você não colocou o fim, coisas que estão ali velha que você não deu um fim, não encerrou aquele ciclo. Às vezes tem coisas que devem morrer para que outras nasçam. Aquele apego, apegar. Quando a gente se apega muito a um ciclo, a uma pessoa, a uma coisa, isso nos atrapalha. E esse atrapalhar vai. Gente, eu garanto isso para você. Quando a gente não encerra ciclos, tudo vai se enroscando depois. Tudo, 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 tudo. Olha, eu tinha um trabalho para fazer hoje. Aí eu parei e fui fazer outro. E esqueci daquele. O que vai acontecer? Algo vai dar errado nesse. Aí você fala, nossa, eu não sei porque isso não deu certo. Claro que não deu.
Quem tinha vindo primeiro? Isso é ordem, isso é matemática, é a ordem da vida. Então, eu tenho que encerrar os ciclos. Os ciclos nos atrapalham demais da vida, a falta de encerrar ciclo. Por isso que tem que ter começo, meio e fim. Todo projeto tem que ter começo, meio e fim. Porque as grandes empresas fazem grandes coisas, porque elas têm projeto com começo, meio e fim. Tem dono do projeto, quem vai tomar conta? É sobre isso a nossa vida. Então, lembre-se que a base desse tema que me chegou agora, transforme-se e transforme o mundo, decida e vá, veio desses 4 pontos. Não fui eu que falei, eu sou apenas canal, e é por isso que eu estou aqui dizendo isso para você. Nós estamos aqui todos a serviço de algo maior. Nós estamos para servir. O que é servir? Vir a ser a gente mesmo. E eu estou falando do pessoal, mas isso também tem a ver com a empresa. Lembra que pessoal e profissional andam juntos? A empresa está a serviço do mundo. Se ela não está servindo, não está resolvendo o problema, algo ali, daqui a um pouco ela vai fechar. Mas espera aí. Por que fecha? Tem a ver com o quê? Com pessoas. Tem a ver com as nossas escolhas, tem a ver com a nossa postura. Tudo isso depende da gente, das pessoas. Então, lembre-se, anote aí. Esses 4 pontos serão essenciais para esse ano, eu garanto para você. Planeje, que é o que a gente vai fazer aqui. Vamos voltar aqui. Sonhe, planeje, solte. Cuide do que chegou até você. Faça boa gestão. Ó, e cuidado com esses pontos aqui do meio. Sabe por quê? A gente sempre vai comprar um curso novo, uma coisa nova, e nem usou o que tinha. Não está fazendo boa gestão. E é uma coisa que eu tenho trabalhado muito com os meus clientes. Fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta. Ah, mas eu só comprei aquilo. Não deveria ter comprado. Por quê? Porque você não usou nem aquela imersão que você foi. Gastou, investiu e não colocou em prática e tá novo. Por quê? Porque a gente tem uma mania de olhar para fora, achar que alguém vai salvar a minha vida. É um curso novo. Nossa, é aquilo novo. Gente, tudo é a mesma coisa. Nessa biblioteca aqui do mundo, a gente só vai adaptando e fazendo, trazendo de uma forma mais simples. Mas tudo é a mesma coisa. O arroz com feijão, bem feito, adaptado para a nossa realidade. Porque você é único e sua empresa é única. Então, muito cuidado com esses 2 pontos aqui que eu disse do meio, do cuidado e da gestão. Comprou, use até o fim, aplique. E a gente se dispersa a todo momento. Outro dia mesmo, a gente estava fazendo um programa novo, tá aqui a Thay, a Vicky, e eu disse para a Vicky assim, Vicky, isso. Eu falei, Vicky, compra isso. De repente eu parei, pensei, olhei para ela e falei, mas você já fez aquilo que eu comprei? Eu te passei, ela, não acabei. Eu falei, então não compraremos. Para. Porque nós somos tentados a todo momento. Chegou um problema, o que eu quero? Fórmula mágica, poção nova. E aí eu esqueço de olhar para dentro, para minha casa, para o que eu já tenho, para ver se a solução já não existe. Que a gente está sempre olhando para fora, para fora, para fora. E o 4º ponto, vou repetir, gente, porque isso é extremamente importante. Se a gente não seguir esses passos na vida, a gente acaba se perdendo, e aí a gente não chega e a gente coloca culpados. Não, é a gente mesmo, bem-vindo ao mundo real, tudo que aconteceu com você, você não tem culpa de nada, porque a culpa prende, anote isso também. A culpa nos prende, sabe? A culpa, a gente fica só preso ali, mas a responsabilidade nos liberta. Tá feito, é o que tem para hoje, como que eu faço para resolver? Você é responsável por tudo. Então, 4º ponto importante, comece, encerre ciclos. Começou essa aula, termine e aplique. Nós não estamos aqui para perdermos vida, nós estamos aqui para viver. E vocês sabem que eu me lembrei agora de uma coisa que está na página 42 e 43 do meu livro. Eu ouvia sempre as pessoas dizendo assim,
Ai, você tem que honrar seu pai e sua mãe. Mas o que que isso tem a ver com o negócio? O que que tem a ver com a vida? Eu não conseguia entender essa história. Falava, mas o que que é isso? O que que é honrar pai e mãe? É viver da melhor forma possível, sem reclamar. Porque o que é reclamar? Ré, para trás, clamar, pedir de novo. Reclamar é pedir para receber de novo. Ah, mas meu time não cumpre meta, Grazi. Quem é líder? Você. Ah, nossa, mas na minha empresa você não sabe. Olha, está muito desafiador para conseguir funcionar. Está em todas. Ponto. O que você vai fazer para trazer pertencimento? Para que as pessoas possam estar ali e entender que aquilo faz sentido. É, porque você não tem um relacionamento amoroso como o meu. Bem-vindo ao mundo real. Nosso relacionamento amoroso é o mais desafiador da vida. Aí, se a gente se enrosca nas pequenas coisas no nosso pessoal, a gente vai se enroscando também nas empresas. Isso é extremamente sério, gente. Por que que estou trazendo esse ponto? Porque é um olhar sistêmico. Qual é o seu lugar na sua casa, no seu trabalho, na sua família, em tudo? Mas, Grazi, o que que isso tem a ver com o tema do ano? O que é o transforme-se? Não tem fórmula mágica, lembra? Não tem poção. É menos fórmulas e mais experiência. O que que é o transforme-se? É o olhar para dentro. E o recado que eu tenho agora para você é, e eu lhe peço isso, olhe para dentro. O transforme-se é olhar para dentro e despertar o seu potencial. Aliás, isso é o que eu mais amo fazer. É minha missão aqui nesse mundo. É fazer você enxergar o potencial incrível de realização que você tem. Quanto mais dentro, mais fora. Então, o transforme-se é olhar para dentro. Quando eu olho para dentro, eu vou me transformando, me melhorando, e aí sim eu transformo o mundo, é uma consequência. É claro que nós estamos aqui nesse mundo para ajudar, para servir. Toda empresa, para mim, gente, a empresa é o maior canal de transformação do mundo. É onde a gente passa o maior tempo no nosso trabalho. É ali que as coisas acontecem. Eu quero dar os parabéns para todos vocês, empresários que estão aqui, porque vocês fazem a diferença no mundo. Tem que ter muita coragem para empreender. Ah, mas só quem tem empresa é empreendedor? Não, todos nós somos empreendedores de nós mesmos. Então, o tema do ano, transforme-se e transforme o mundo. Quando eu mudo a minha casa, eu mudo o meu trabalho, passinho por passinho, gota por gota. E na hora certa, quanto mais preparada eu estiver, quanto mais eu me conhecer, quanto mais eu reconhecer o potencial incrível que eu tenho de realização, sair da comparação, olhar para dentro, mais os resultados chegam. Esse é o foco, esse é o principal. Então, transforme-se e transforme o mundo. Mas para transformar-se, é importante a gente escolher. Porque não adianta eu, transforme-se, transforma o mundo, olha isso. Para. Para eu conseguir chegar no resultado, eu tenho que agir. E para eu agir, eu tenho que decidir. O que eu decido e vá, só vai. Você decidiu? Nada pode lhe parar. Qual é a única coisa que pode lhe parar? Pensou? É você mesmo. A única coisa que pode lhe parar é você mesmo. Só você pode lhe parar. Só você. E é por isso que aqui na inspiração a gente trabalha 3 pontos. Porque tem um ponto que é o principal, que é a alavanca para todos nós. Vocês sabem que eu venho da área da matemática. Eu trabalhei 20 anos na educação, trabalhando como professora de matemática de 9º ano, ensino médio e cursinho. E eu via que os alunos não passavam ali porque tinha algo que faltava. E não era conhecimento.
porque alguns tinham o máximo de conhecimento, faltava a habilidade humana, faltava se reconhecer, faltava estar ali com ele. E aí eu trouxe várias coisas, fui buscar muito conhecimento. Só que, diante de tudo isso, a metodologia que a gente usa aqui serve para tudo na nossa vida. E eu queria que você anotasse esses 3 pontos também. Você com você. Quem realmente você é. Esse é o ponto principal. Quem é você? Será que você já te perguntou isso? Se eu tirar todos os rótulos que lhe chegaram, quem é você? A gente costuma se apresentar pelo currículo. Eu poderia ter colocado aqui, eu fiz 3 faculdades, 2 pós-graduações, me formei nisso, fiz... Mas que isso fala de mim? São rótulos que foram me colocando. Mas se lhe tirarem todos os rótulos, quem é você? Quanto mais a gente se conhecer, mais a gente sabe que botão apertar, que hora apertar. E é essa máquina, esse ser humano incrível que você é, que vai fazer as coisas acontecerem. O segundo ponto é relacionamento. Gente, alguém faz alguma coisa sozinho? Impossível. Impossível. A vida só se faz no relacionamento com o outro. Eu costumo chamar aqui relacionamento de pó de ouro. É onde a vida acontece. Mas tem coisas que eu tenho que fazer, mas se eu não tiver a ajuda de alguém, se eu não trocar com o outro, as coisas não acontecem. E ação. Porque você veio aqui, você escolheu estar aqui, foi sua escolha. Nós estamos aqui, trocando conhecimento. O que você vai fazer com isso? Qual é o seu trabalho? Porque tudo na nossa vida é trabalho, é serviço, é servir. Eu, comigo mesmo, você com você, eu e o outro, os meus relacionamentos, e eu e o meu trabalho, o serviço. Tem coisas que a gente escolhe, fazem a gente atrasar um pouquinho no nosso processo da vida. Mas aquele cliente não me pagou. Por quê? Fica com a pergunta. O que tem de certo na minha postura? Com certeza, eu não consegui cumprir a meta. O que tem de certo na minha postura? A gente não consegue chegar no resultado positivo que nos faz evoluir, normalmente quando a gente acha que aquele cliente vai salvar a nossa vida, vamos pegar na empresa que está fácil. Chegou um cliente novo aqui e eu acho, nossa, vou bater minha meta hoje com ele. Achei que é mais. Olha, esse funcionário que eu estou contratando hoje, nossa, ele é o máximo. Ele veio da empresa XPTO, uma multinacional incrível. Mas será que ele faz sentido na minha empresa? Você percebe que quando eu falo com essa postura de achando que ele é muito, mais do que todas as pessoas que estão aqui, o que eu estou fazendo? Colocando numa posição de superioridade. E aí, com certeza, esse trabalho não vai dar certo. É o que a gente mais vê aqui no interior. Eu estou na região noroeste paulista. O que a gente mais vê na região é isso. A gente contrata pessoas de fora, mas a gente esquece que é empresa, que tem um DNA. Eu vou contratar por dó. Coitadinho. O que acontece? Achei que a pessoa é menos. Postura. Essa troca não vai dar certo, essa contratação. Então, tudo na nossa vida é relacionamento. Qual é o meu lugar de se relacionar? Na empresa, o que tem a ver com... O que é você com você na empresa? É o propósito, por que você existe? Por que aquela empresa existe? Qual o impacto dela com o mundo? A inspiração, o propósito nosso é construir um mundo melhor para pessoas melhores. Como a gente faz isso? A gente faz isso trazendo mais saúde e felicidade para os empreendedores. Ou seja, através de jornadas transformadoras para pessoas, organizações e cidade. Esse relacionamento nosso é com o cliente, é com você que está aqui, é com o fornecedor, é com todos que estão aqui hoje. É a missão na empresa. E a visão é aonde a empresa quer chegar. Ela chega a partir das escolhas. E na nossa vida é assim também. A gente chega a partir dos relacionamentos. Você percebe que o pessoal e o profissional vêm junto? Não tem como separar? Porque às vezes eu estou trabalhando numa empresa que o propósito não faz sentido para mim. Eu não estou vendo impacto para o mundo naquilo.
tem algo ali, eu vendo veneno. E aí eu penso, nossa, esse veneno pode fazer mal para a natureza. Ai, olha, eu vendo cigarro, ai, eu fico pensando naquilo. Talvez não faz sentido para o meu propósito. E isso atrapalha. Por isso que é importante a gente realmente se conhecer para entender se essa empresa faz sentido. Ó, eu contrato um profissional, ele é ótimo profissional, mas ele não faz sentido no propósito da nossa empresa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Pessoal e profissional andam juntos, sempre. Tudo começa com você e termina em você. Faz sentido isso para você? Então, tríade, você com você, você os relacionamentos e você o trabalho. Na empresa, propósito, porque ela existe. A gente existe para construir um mundo melhor por pessoas melhores. Esse é o nosso propósito, junto com você. O que que a gente faz e como a gente faz? A gente leva felicidade e saúde para os empresários e líderes. Como a gente faz isso? Com esses profissionais, trazendo jornadas inovadoras e transformadoras para pessoas, empresas e cidades. O que é isso? Pegando na mão de cada um e falando, vamos. Aí ele vai tendo clareza, acho que é importante isso. Olha, nessa cultura é isso. Olha, isso é importante. Para minha vida eu quero isso. Você vai entendendo o que você quer e o que você não quer para sua vida. E a visão aonde você quer chegar. Nós queremos ser referência brasileira de aprendizado de habilidades humanas com impacto social e econômico. Aonde você quer chegar? Qual é o seu sonho grande? Se isso estiver bem definido na empresa, e a gente faz um manual de cultura para isso, a gente consegue trazer o pertencimento para ali. Lembra que a gente começou falando que um CNPJ é feito de CPFs? Então, o que faz a empresa são as pessoas. E se não estiver claro para a pessoa, qual é o impacto daquele trabalho para o mundo? O que que ela faz e como ela tem que fazer detalhadamente? E aonde vocês vão chegar, a gente não consegue esse engajamento. Isso é para tudo na nossa vida. Se a gente não sabe quem a gente é, com quem a gente quer se relacionar e aonde a gente quer chegar, como disse a Alice, para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então preste muita atenção a esses pontos. Para esse momento, então, é sobre esses 3 pontos que a gente vai refletir e trazer os sonhos. Porque o que que acontece? Nós vamos fazer o simples bem feito. Eu vou trabalhar com você aqui um ponto e você vai pensar um ponto. O simples bem feito. Então, os sonhos que eu quero que você traga nesse momento é: qual sonho que você tem para você? Que só diz respeito a você. Você quer aprender algo? Você quer melhorar algo no seu corpo? Qual é o sonho que você tem de você com você? Pense nesse sonho, porque tudo começa com você e termina em você. Pensou nesse sonho? Qual é o sonho que você tem com seus relacionamentos? Qual ponto, qual relacionamento você tem que melhorar? Ai, tem um liderado meu, Grazi, que eu tenho que melhorar esse relacionamento com ele. Tem algo ali, eu tenho um sonho que ele coloque. Pessoal, profissional andam juntos. Lembra que aqui a gente sempre traz o pessoal e o profissional juntos. Isso é extremamente importante. 2 pontos no momento da criação da inspiração que foram muito marcantes para mim. O primeiro ponto foi quando um dos meus mentores pediu: tire o pessoal e o profissional, não tem como. E eu falei: não, tem como. Pessoal e profissional andam juntos. E depois aconteceu tantas coisas, veio a pandemia, agora tá até saúde mental já está aí. Tanto que a gente falou sobre isso, sobre as pessoas. Olha o caos que nós estamos, então pessoal e profissional andam juntos. Eu tenho uma certeza. Empresas, ou elas adoecem as pessoas, ou elas trazem saúde e felicidade. Eu espero que a empresa de cada um aqui esteja levando saúde e felicidade. E para isso é importante cada um que esteja ali estar bem. É claro, gente, que esse estar bem não é uma coisa constante, felicidade não existe 100%. Lembra sobre isso? São momentos, são temas, são pontos,
as coisas vão acontecendo aí no dia a dia. Saúde pode ser, claro que pode acontecer imprevisto. Imprevistos acontecem todo o tempo. Mas quanto mais saudável, mais feliz eu estiver, melhor vão estar meus relacionamentos e, consequentemente, o meu trabalho. E qual que é o seu sonho com o mundo, com o seu trabalho, com a sua empresa? E esse sonho grande, na empresa, quando a gente pensa lá na frente, é a visão, aonde a empresa quer chegar. Você tem que ter muito bem definido no seu planejamento estratégico. É claro, gente, que quando a gente fala de planejamento estratégico de empresa, e antes da gente entrar nesses 3 pontos, anotem os 3, vamos só voltar. Quando a gente fala de planejamento estratégico de empresa, a gente passa por 3 pontos muito importantes, tá? O primeiro é a análise de mercado. Vai, analisa, que não é uma coisa que a gente faz aqui na Inspiração. A gente vai, procura, vai, faz um diagnóstico interno. No Pilar Pessoas, a gente ajuda você a fazer. Quais são os pontos fortes das pessoas na sua empresa? Quais são os pontos fracos? Tá ali. O que é extremamente importante essa análise? Qual é a nossa ambição? Aonde a gente quer chegar? Essa é a visão da empresa. Um bom planejamento estratégico tem que ter tudo isso que eu disse, traçado: propósito, missão, visão, valores, que é revisitado dependendo da empresa, ano a ano, de 5 em 5 anos. Antigamente a gente fazia planejamentos de 10 anos. O primeiro planejamento estratégico que eu fiz na vida é quando eu era estagiária de uma escola aqui na minha cidade, chamada Dinâmica. A gente passou o ano inteiro se reunindo com os principais líderes de cada ponto, traçando o planejamento estratégico. No final, nós fizemos um book de 20 anos. E esse escrito, esse book, era uma empresa que troca, é uma cooperativa, e eles acabaram jogando fora aquilo tudo. Imagina se tivesse seguido. Gente, eu tinha 20 e poucos anos, eu tenho 46. Então, fica com esse pensamento. É importante planejar? Sim, é. Mas mais importante de tudo é executar. E principalmente na empresa, gente, respeitar os que vieram antes. O planejamento que foi feito, o que foi feito, como foi feito. E aí você sonhou, viu a ambição? Aí você vai realmente mapear todos os obstáculos que existem e criar, a partir de tudo isso, um plano de ação. E nós vamos fazer hoje pessoal. Porque a estratégia é muito diferente da execução. O planejamento estratégico é diferente da estratégia. Acredito que o maior ponto da estratégia, eu quero que você anote aí, é a sua capacidade de dizer não. Porque para a estratégia que você quer na sua vida e na sua empresa, é extremamente importante você seguir o que você planejou. Pode ser ter ajustes de rotas? Claro que pode. Você vai ajustando, vai organizando, mas mais importante que tudo isso é você continuar a caminhar. Lembra do SALT? Você continuar a caminhar. Então, vamos lá voltar nos 3 pontos? Qual é o seu sonho pessoal? Pense aí. Pensou nesse sonho? Tá. Então anote. Qual é o seu sonho para os seus relacionamentos? O que é importante você olhar nesse ano? E qual é o seu sonho para o seu trabalho, para a sua empresa? É claro, gente, que a gente está aqui fazendo uma clareza dos pontos que são importantes. Tudo isso deve ser feito com calma, principalmente na empresa. Para a gente startar a base de um planejamento, a gente vai no mínimo aí uns 3 meses, 6, 8, depende da empresa. Às vezes o ano todo. Porque não é só o planejamento. Lembra que o que faz a diferença é a constância, a cultura, o jeito que a gente faz? Pensar nessa coisa de cultura na família. Eu aposto que tem gente aqui que almoça na casa da mãe, almoça na casa da sogra. Isso é uma cultura, é um ritual. Toma café todo domingo, juntos. Isso também acontece na empresa. Se a empresa não tem reuniões, não tem alinhamento, mas eu sou uma empresa pequena, não importa. Não importa. Importa que você faça isso bem feito desde o começo, desde o início. Mas se eu não faço na vida, eu não consigo cumprir,
o que eu prometi ali na empresa, porque eu vou me enroscando. Pensou sobre o seu plano? Pensou aí o que é esse seu plano pessoal? Vamos dar um exemplo aqui, que é uma coisa que aparece muito. Qual é esse seu sonho? O sonho. Quem aqui quer ter uma vida mais saudável? Isso aparece em todos os nossos atendimentos aqui. Ah, eu tenho um sonho de ter uma vida mais saudável. Ai, todo mundo tem esse sonho, ok? Mas por que isso é importante para mim? O porquê isso é importante para mim, aí sim é o objetivo, é o porquê. É a hora que eu respondo essa pergunta. Por que esse sonho de ter uma vida saudável é mais importante para mim? Ah, porque eu quero melhorar a minha saúde, ter mais disposição e qualidade de vida. É porque eu quero ter mais ânimo no trabalho. Quando eu fiz a minha transição de carreira, eu tinha todos os dias eu chegava exausta, 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 exausta. Exausta. Por quê? Porque eu não estava cumprindo as coisas comigo também. O mais importante é a gente. Então, ter uma vida saudável é o que aparece em todos os atendimentos. Se você está dentro da empresa, é um ponto extremamente importante. Sempre, sempre isso aparece. Então, vamos lá. Então, vou melhorar minha saúde e disposição. Esse é o sonho ali. Mas qual é o objetivo? Para eu chegar a ter uma vida mais saudável, eu preciso entender o porquê. Porque é importante eu melhorar a minha saúde, porque eu quero ter mais disposição, quero ter mais qualidade. Outro dia uma pessoa me disse assim, Grazi, mas por quê? Aí nós vamos chegar na meta. Ele queria ter uma vida mais saudável, queria perder muitos quilos, queria eliminar. Vamos perder, vamos eliminar alguns quilos. Por quê? Porque eu quero brincar com meu filho, eu não tenho disposição com essa massa de brincar com meu filho. Acabei de chegar da Disney e tinha brinquedos que eu não conseguia ir com ele, não tinha ânimo para andar, Grazi. Me ajuda nisso. Mas uma meta pessoal entra numa jornada executiva? Claro que entra. Porque se você não estiver cuidando de você, como você vai cuidar dos outros? Como você vai cuidar das pessoas na empresa? Vocês percebem que o sonho é muito vago? É uma ideia ali. Ah, eu quero ser mais feliz. Ah, tá bem, mas o que você vai fazer? Qual que é o objetivo de ser mais feliz? E para isso, quando a gente tem um sonho, eu quero aumentar a lucratividade da minha empresa, ok? Mas como a gente vai fazer isso? Por que que isso é importante para a sua empresa? Então, sonho, objetivo. Aí sim a gente vai para a meta. A meta tem que ser mensurável. Ela tem que ser possível. Ela tem que ser executada. Emagrecer 10 quilos até dezembro de 2025 é possível? É possível, gente? É possível? Porque nós estamos em janeiro. Até dezembro tem 12 meses. Dá 1 quilo, menos de 1 quilo por mês é possível? Ah, eu quero emagrecer 10 quilos até o final do mês. É possível? Não, não é possível. Não é possível. A empresa está faturando 1 milhão. Ela quer faturar 30 milhões em um mês. Dá? Será que é possível? Por isso a gente até usa um plano, né? Para traçar essa meta, que chama Meta Smart. A gente também tem um texto no blog só a respeito disso. Então, para eu chegar a ter uma vida mais saudável, com... por quê? Porque eu quero ter mais disposição e qualidade de vida, a minha meta é emagrecer 10 quilos até dezembro. O que é isso? O que eu tenho que fazer para realizar meu objetivo? Essa é a meta. Mas vamos parar para pensar? Será que para eu chegar nesse objetivo é necessário somente uma mudança, uma atitude, uma escolha, uma ação, um plano para isso? Ou é necessário detalhes, pontos importantes ali? A meta é 10 quilos, mas como eu vou chegar lá? Eu posso contratar um nutricionista? Posso.
Então, eu vou ter que contratar um nutricionista. Vou ver qual a dieta que ele vai me passar. Eu posso dormir melhor? Posso. Eu não estou dormindo bem. E dormir melhor restaura os meus músculos, me dá mais disposição, aumenta o meu metabolismo e, consequentemente, traz o emagrecimento que eu quero. O que mais eu posso fazer? Me estressar menos, isso também pode me ajudar. Então, vocês percebem que são várias coisas. O que acontece no começo do ano é que a gente joga lá, tem uma vida mais saudável, e esquece aquilo. Isso acontece extremamente todos os dias nas empresas também. A gente tem um sonho, mas a gente não sabe nem qual é o objetivo. A gente até coloca a meta, mas talvez a gente não acompanhe, que é o principal. É o principal, é o acompanhamento. Que aqui na inspiração eu chamo do acompanhamento AAA. AAA, que nada mais é que uma ferramenta de mercado que a gente adaptou para a nossa realidade, que é a matriz 5W2H, que todos vocês devem conhecer. Mas, para que a gente faça bem feito, aliás, é uma ferramenta que nós vamos disponibilizar para vocês daqui a pouquinho. Nós vamos colocar no site essa ferramenta para que você baixe, faça uma cópia e use no seu dia a dia. Você pode usar para a sua vida e para a sua empresa. É uma das ferramentas que a gente usa para o planejamento estratégico e para o planejamento pessoal também. Então, sonhou, trouxe o objetivo, e para aquele objetivo, que é o ponto, uma meta. Ah, Grazi, mas o objetivo pode ter várias metas? Claro que pode. E várias pessoas envolvidas nisso, principalmente na empresa. Eu não vou detalhar a empresa aqui, mas principalmente na empresa. O que acontece muito é que a gente coloca lá e não endereça a pessoa certa, não coloca a responsável. Pessoalmente, eu até sugiro que você peça para algumas pessoas estarem te ajudando nas metas, pessoas que estão ao seu lado. Então, talvez eu tenha necessidade de ter mais metas para cada objetivo. Ok? Passa para o próximo, Caio. E aí, pode tirar. Vamos retomar aqui só os pontos principais. Lembra que a gente falou que tudo tem que ter intencionalidade? Nós temos que planejar, sonhar, mas também a gente tem que soltar. E é o soltar que é o mais importante. Por quê? Porque agora nós vamos aprender a fazer um plano. Colocar essa sua meta num plano. Porém, se você não tiver a constância, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Então, essa ferramenta, pode colocar para a gente essa ferramenta do plano de ação. Aqui, a gente chama esse plano AAA. O primeiro ponto desse plano é o alinhar. Volta para a gente que é onde a gente coloca aqui. O alinhar. Vai para frente um segundinho. O plano de ação é o alinhar. O que é o alinhar? É colocar tudo no papel. É colocar em detalhes. Nessa ferramenta que vocês estão recebendo para copiar aí, ela está numa planilha de Excel. Mas eu não quero fazer na planilha de Excel, eu quero fazer no caderno. Faça. Faça onde você quiser. Mas faça. Mas faça. Lembra que para aquele objetivo, a gente escolheu a meta de emagrecer 10 quilos. Para essa meta, eu posso ter vários planos de ação. Vários. Um para cada ponto que a gente mapeou lá no começo.
ir ao nutricionista, dormir mais, melhorar as minhas emoções e o praticar atividade física, que é o que eu escolhi trazer aqui pra gente. Por que o praticar atividade física, Grazi? Porque lembra que a gente falou que são menos fórmulas, que é menos fórmulas e mais experiência? Isso é uma coisa que eu vejo, eu vivi comigo e eu vivo isso constantemente com os clientes. Praticar atividade física. Muda a vida, muda a vida. Isso aparece sempre, toda semana, em todos os atendimentos. Ah, eu vou praticar atividade física. Aí eu pergunto assim: ah, ok, você faz alguma atividade? Não, não faço nada, Grazi. Ok, não faz nada. Então eu pergunto: você faz atividade física? Ou o plano que você, isso que você escolheu fazer, você faz? Não, não faço. Ah, não faz. Ok. Então tá, quantas vezes por semana você vai fazer? Vou fazer 5. Você acha que para quem não faz nada, ele vai conseguir fazer 5 vezes por semana? Será? Essa é a minha pergunta. Porque vamos lá no começo da aula, o que que eu disse para você? Que apenas 8% das pessoas que baixam o Strava seguem uma pesquisa gigante. Que as metas, na maioria das vezes, os sonhos, eles acabam no dia da desistência, no dia 19 de novembro, a gente nem se lembra do que é. E aí, talvez essa meta de fazer 5 vezes por semana atividade física seja uma meta que, para quem não faz nada, é muito. Foi isso que aconteceu comigo em 2017. Quando eu decidi fazer uma atividade física, eu me lembro que a academia era uma academia só de personal individualizado, eles não queriam me pegar uma vez por semana, uma vez não adianta. Eu parei e disse o seguinte: para quem não faz nada, uma vez é muito. É muito. Ó, eu comecei a fazer exercício aeróbico, por exemplo. Eu nunca caminhei, nunca fiz uma esteira. Vou começar com velocidade 7, 8? Não. Começa com 4, com 3. Ah, vou começar caminhando 10 quilômetros. Não. Começa com 1. Faz uma semana, 2, vai testando. E aí vai validando e aumentando. Então, quando a gente exagera nas metas, isso na vida pessoal e na profissional, na empresa também, o que acontece? A gente tem uma tendência a não realizar. Quando a gente não realiza, o que que acontece? Tira um pouquinho para a gente que eu vou explicar com mais propriedade aqui. O que que acontece? Imagine que a nossa vida é uma linha. Esse é um gráfico super importante da teoria da mentoria e isso acontece sempre. Então você que tem tudo a ver com a meta. Ah, eu vou 5 vezes por semana. Chega na primeira semana, acontece algo, ah, você não foi. O que que acontece com você? Você começa todo empolgado. O que que acontece? Você se frustra. Aí você cai para o terreno da frustração. É fácil sair disso? Você tem que ter força para voltar e começar de novo. Voltar, começar de novo. Isso em tudo na nossa vida. Nossa, mas eu quero comprar um carro novo. Comprei um carro. Você fica como? Super empolgado. Passou um mês, 2, um ano, o que que acontece? Você já cai na frustração. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Esse círculo acontece. Então, eu tenho uma meta, faço um plano de ação. Se eu consigo cumprir aquilo, essa volta, quando eu caio na frustração, ela é mais rápida, mais forte. Cada vez que eu prometo algo e não cumpro, não consigo chegar, eu fico desmotivado. E motivação e motivos para ação vem de dentro. Uma pessoa desmotivada é uma pessoa que está parada ali, acabada, não consegue fazer. Por quê? Porque foram tantas frustrações que ela não consegue subir. Quanto mais você realiza, não é que você não vai se frustrar, que aquela felicidade não vai passar, que a empolgação não vai passar, mas você tem mais força para seguir o ciclo realizando. Então, o que é muito importante? Coloque aí, nesse plano de ação, que é o que você vai fazer, vamos colocar um
uma coisa que seja possível ser feita. Então, o que que eu vou fazer? Praticar atividade física, ok. Por que eu vou fazer? Porque eu quero melhorar minha qualidade de vida. Ele está dentro daquela meta, do meu objetivo de melhorar a qualidade de vida. E dentro da meta de perder 10 quilogramas. Quem vai fazer? Eu. Ah, mas eu vou fazer sozinha? Não. Vou contratar um personal, vou contratar uma planilha e você coloque o que é importante. E é aqui que as empresas falham. Porque colocam assim, é o time comercial. Hã? Mas quem do time vai fazer isso? Para cada plano de ação tem que ter um CPF. Tem que ser endereçado a alguém, tem que ter um responsável. Isso é extremamente importante. Então, quem vai realizar essa meta de praticar atividade física? Nesse caso aqui sou eu, nós estamos falando da gente. Onde eu vou fazer? Pode ser na academia? Pode. Mas pode ser na minha casa também? E se eu estiver viajando, pode ser no hotel? Pode. Você pode acrescentar aqui. Vou fazer 3 vezes de exercício aeróbico, 2 vezes de musculação, 1 vez de yoga. Não sei, mas coloque, desenhe. Lembre que isso é uma ferramenta. Você vai adaptando para a sua realidade. O importante é você fazer, não importa onde você anotou. Quando você vai fazer? A partir de segunda, diariamente. Tem um erro aqui, não é diariamente. Por quê? Porque é 6 vezes ali, como a gente colocou o como. Então, a partir de segunda-feira, tá? Nos dias marcados, você pode colocar a data. Como você vai fazer? 6 treinos por semana por 40 minutos. Então, vamos voltar lá no que eu contei para vocês. Quando eu comecei a fazer atividade física, era o quê? 1 vez por semana, 1 hora. Depois passou para 2, 3, 4, 5, 6. Ah, mas são 2 horas. Não, são de 30, 40 minutos. Eu faço uma coisa possível. Eu garanto, eu melhorei toda a minha saúde. Você pode melhorar o resultado da sua empresa, mas desde que você faça, que você realize. Colocar o plano é importante? É importante. É extremamente importante. Por quê? Vai trazer clareza do caminho. Vai colocar a coisa certa no lugar certo. Colocou tudo isso? O quanto? O que é o quanto? Quanto vai ter custo nisso? Se tiver custo, eu tenho que colocar. Porque às vezes também a gente fala que vai fazer tantas coisas, depois você fala, nossa, eu nem tenho. Para quê? Investimento para isso? O que acontece muito nas empresas é você traçar 1000 coisas, 1000 objetivos e aí não faz nada, principalmente na nossa vida. É importante. Lembra que eu falei que eram as prioridades? O que é prior? Primeiro, uma coisa só. E é isso que eu pedi para você. Traz um sonho só. Pessoal, um sonho só para o relacionamento. Por exemplo, eu quero. O meu sonho é melhorar o relacionamento familiar. Ok. Para isso, qual é o objetivo? Melhorar o relacionamento com o meu filho. Ah, ok. Como eu vou fazer isso? Qual é a meta? Vou mandar mensagem para ele todo dia de manhã. Vocês veem que são uns detalhezinhos? Se eu começar a escrever e ter a constância, as coisas vão acontecendo? Mandar uma mensagem todo dia para ele, vou contactar todo dia ele. Lembra que o começo é sempre você, é você. Olha, eu tenho que melhorar o relacionamento com o meu funcionário do comercial. Ah, Grazi, ele é muito maluco, ele não para, você não consegue falar com ele, ele não faz os e-mails corretamente. Gente, pessoal do comercial, uma loucura. Tá, como que eu vou fazer? Eu vou arrumar uma secretária para ele esse ano, para que possa fazer aquilo que ele não consegue fazer, que é a parte burocrática. Parece uma ação bobinha, que talvez é um investimento, mas você consegue melhorar o relacionamento com ele. Por quê? Porque ele vai ser mais organizado. Ele sendo mais organizado vai facilitar a minha vida, o meu relacionamento com ele. Então,
são os detalhes, mas anote o passo a passo. Anotar é importante? É super importante. Se você baixou a planilha aí, você vai ver que isso na planilha está super organizado. Esse é o ponto de alinhamento, é de trazer para o chão. Esse é o plano, trazer para o chão. O que você vai fazer? Por que você está fazendo? Qual é o objetivo? Pergunte isso. Quem vai fazer? Onde vai fazer? Quando vai fazer? Como vai fazer? E quanto vai custar? Gente, isso é tão sério que são nos detalhes da vida. Eu estou lendo um livro e eu vou trazer essa pessoa para o papo de empreendedor. O Wilson. O livro se chama Sobre Rodas. Por que eu trouxe isso à tona? Porque tem a ver com o objetivo pessoal. É um ciclista, foi uma atleta que me indicou esse livro, e é um ciclista que sofreu um acidente, ficou tetraplégico. A medicina diz que ele nunca mais ia mexer nada para baixo, abaixo do pescoço. E hoje ele anda, voltou a andar de bicicleta. E eu conversando com ele, o que move ele, é o que está no livro. Eu pedi a todo momento que eu gostaria de viver, porque eu gostaria de estar ao lado da minha filha. Você entende que isso é o porquê? Aquilo? Por que que ele queria viver? O porquê é tão forte que fez realmente ele conseguir. O porquê na empresa é o propósito. O porquê é a pergunta que você vai responder. Por que eu desejo isso para a minha vida? Por quê? Por quê? O porquê e pode ser até o para que eu quero fazer isso, que está até atrás do porquê. Então, trouxe isso para o chão, para o plano, anotou, colocou tudo ali, colocou os custos. A base de um planejamento está feita. A base do seu plano está feita. Você conectou ali o sonho, o porquê você quer, o objetivo, porque realmente é importante isso, colocou a meta, fez um plano de ação. Qualquer dúvida que você tiver para colocar o plano, pode nos enviar de mensagem. Fez o plano de ação? É o primeiro ponto, é o alinhar. É isso que vai garantir que você chegue no resultado? Não, não é isso. São os dois pontos seguintes. São os dois pontos seguintes. Primeiro, alinhou. Alinhou, na realidade, é o plano. É colocar essas perguntas no papel. E os dois pontos mais importantes, os dois As seguintes, que é o agir e o avaliar. O que é o agir e o avaliar? É o soltar. Mas vamos lá? É se colocar em movimento. Não adianta nada eu fazer um plano mirabolante se eu não realizo, se eu não coloco em prática. Eu vou ter que ter algum gatilho para eu colocar aquilo em prática. Nesse caso do pessoal, eu vou me matricular. Você sabe que tem umas coisas que são detalhes. Outro dia, em uma empresa, numa análise devolutiva de análise comportamental, sempre cai nisso. Você está trabalhando o objetivo da empresa, mas cai no pessoal. E uma das pessoas falou exatamente isso, que gostaria de melhorar a saúde e traçou um plano, falou que ia entrar na academia, fazer. Depois de um tempo, no retorno, ela me disse o seguinte: Grazi, eu percebi que para eu realmente chegar aonde eu queria, eu tinha que fazer algo diferente, porque eu mesma ia. Eu não gosto muito da palavra sabotar, mas eu ia me sabotando. Que é isso? Por que que a gente não faz? Por que que a gente não vai na academia? Você sabia que o nosso maior medo é se dar bem em tudo na vida? Vai que eu fico com uma saúde excelente. Vai que eu consigo bater as metas. Vai que a minha empresa cresce assustadoramente. Esse é um dos nossos maiores desafios. Parece
um paradoxo, mas isso é extremamente verdade. Por quê? Porque tem a ver com aquilo que a gente ouviu. Às vezes ninguém na nossa família foi empresário. E montar uma empresa exige muito esforço. Às vezes ninguém da minha família cresceu assustadoramente com empresa. E isso exige esforço. Às vezes ninguém ali na minha família tem saúde. Isso é muito sério. Então vamos juntos. O ponto aqui extremamente importante, então, é importante a gente escolher. Por isso eu decido e vai, só vai. Eu decido ter mais saúde, eu decido cumprir minhas metas, eu decido fazer minha empresa exponenciar. Vocês viram que eu foquei só no pilar pessoas aqui. Então é a sua decisão. E aí vem no agir. O agir é se colocar em movimento. É escolher e fazer todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. O simples, bem feito, mas faça. Mas faça. E o que é o avaliar, o acompanhar? É estar com esse plano do lado. É ter uma rotina diária, na vida e na empresa. Todos os dias. Por quê? Isso tem a ver com soltar. Se você ficar pensando só na meta, no final do mês, no final do ano, não dividir isso no dia, não dividir isso na semana, o que acontece? Você não chega. Eu dei o exemplo dos 10 quilos no pessoal. Se você não dividir isso por mês, por semestre, por trimestre, por semana, por dia, as coisas não acontecem. Por isso que é importante você estar mensurando dia a dia, passo a passo. O que é o agir? É se colocar em movimento. O que é o avaliar? É o acompanhar. Você pode ver que nessa planilha que a gente forneceu, tem um gráficozinho de executado, não iniciado. Porque é importante isso. Porque ninguém quer ficar no vermelho, ninguém quer ficar no preto. É um gráfico colorido que você pode usar para mensurar. Daí a importância de analisar e são coisas bobas, como você pegar uma caneta e dar um check naquilo que você fez. Aliás, para a rotina, na bio do meu Instagram tem uma rotina de produtividade diária, com as coisas importantes para você fazer. Porque, mais Graça, por que eu tenho que fazer isso? Porque quando você vai colocando ok, dá uma felicidade você conseguir. Então, o acompanhar, o dar ok, é extremamente importante. Para eu conseguir chegar, emagrecer esses 10 quilogramas, o que é importante que eu faça no semestre, no trimestre, no mês, na semana, no dia? Para que as coisas aconteçam, gente, para que eu consiga planejar, tem que estar fácil. Eu vou lá, sonho, trago o objetivo, coloco a meta, escrevo. Mas para as coisas acontecerem, é necessário o agir e o avaliar e o acompanhar. Para isso é importante a gente ter indicadores. Indicadores que aquilo foi feito, tanto na vida pessoal como profissional. Lembra que eu não estou entrando em detalhes aqui do planejamento estratégico da empresa, mas é a mesma coisa. Daí a importância da gente ter o autoconhecimento, realmente se conhecer, saber os nossos pontos fortes e que coloca a gente no nosso caminho, como a gente se relaciona para a gente conseguir agir. Daí a importância. E na empresa, daí a importância de ter isso extremamente estruturado e desenhado. Porque na realidade tudo é rotina, tudo é cultura. Se a gente tem, lembra do plano de emagrecer que a gente está falando? Se você tem amigos que todo final de semana vão para a balada e você vai junto, casais, a gente vai numa turma, a gente come, bebe. Se eu tenho essa cultura, eu vou ter que fazer diferente. Por quê? Eu vou ter que mudar a minha estratégia para chegar onde eu quero. Se na sua empresa todo mundo chega atrasado, tem algo errado ali. Será que você vai conseguir chegar na estratégia que você quer?
Porque no final tudo é cultura. Os rituais que a gente faz todos os dias na nossa vida, na nossa empresa. Será que a gente para todos os dias para pensar sobre a gente mesma no nosso dia? Nosso ritual de refazimento, todos os dias, ali, parado, sentado, pensando sobre a gente? Será que todos os dias eu pego aquela minha meta da empresa, está ali? Será que está acompanhando? Quando a gente cria o planejamento pessoal, daí a importância com o cliente de estar acompanhando mês a mês. Quando a gente cria na empresa esse planejamento, daí a importância de criar os rituais. Reunião de alinhamento dos sócios, reunião de alinhamento do time, reunião de alinhamento do grupo. Passo a passo, esses são os símbolos. A reunião diária. Vocês sabem que uma das minhas maiores escolas de vida foi o Magazine Luiza, quando era loja eletrônica. Vocês imaginam vender no computador? Eu tinha 18 anos, meu primeiro trabalho formal. Como a gente. Por que o Magazine Luiza cresceu tanto e a Luiza foi fazendo tantas adaptações? Porque nós tínhamos rituais e símbolos bem definidos. Esses rituais e símbolos, toda segunda-feira tinha o rito de comunhão, cantava-se o hino nacional, o hino da cidade, o hino da empresa, cada um trazia algo. Todos os dias tinha reunião de alinhamento diária. Isso não é só na empresa, é na sua vida. Da importância tanto de você focar no seu pessoal, que se você não faz na empresa, você não faz na vida. Por exemplo, vamos pensar numa meta da empresa. Como você coloca isso na planilha? Abre a planilha para a gente, cara. Como a gente vai colocar uma meta de trabalho? Alguém tem uma meta de trabalho, quer colocar aqui para a gente já fazer junto? Se você quiser escrever aí. Qual meta é importante para você no seu trabalho? Pensou na meta? Vamos pensar o que você tem que fazer para chegar nessa meta? Vamos pensar aqui. Aprender chinês. Ok. Aprender chinês. Rafael, você abre o microfone do Rafael, Vitória. Rafael, Oi, conta incrível noite para você. para você também. Obrigado. Ô, Rafael, isso é uma meta, é um sonho ou é um objetivo? É uma meta. Ela É já uma. tá, ela já tá traçada, assim. Comecei hoje o curso. Então, eu vou estudar às segundas e quintas-feiras, 1 hora cada dia, até o final do ano. Ó, vamos voltar lá? Vamos aproveitar aqui, Rafa? Vamos lá. Coloca na tela o que é sonho para as pessoas aqui diferenciar. O Rafael é extremamente organizado. O Rafa, vamos aqui, vai na definição do que é sonho, o que é objetivo e o que é meta. Vamos Tá. resumir isso aqui para as pessoas, através do seu sonho, para a gente chegar nesses pontos aqui que são importantes. Então, vamos lá. Primeiramente, Rafa, que você sonhou para ter a meta de aprender inglês? Então, eu quero atender o máximo de clientes da China aqui no Brasil, o máximo de depositantes, da China aqui no Brasil. Então, meu sonho é aumentar a minha captação de serviços em relação aos chineses, né, ao mercado chinês. Então vamos lá, algo bem maior.
Se apresenta, Rafa. Qual é a sua, quem é você? Qual é a sua empresa? Para as pessoas já Legal. conhecerem e trazerem isso para a prática. Vamos para a prática. Menos fórmulas e mais experiências. Tá. Então, sou Rafael, eu sou diretor internacional da Village Marcas e Patentes e eu atuo atendendo clientes estrangeiros aqui no Brasil. Um dos mercados da empresa é a China. Eu atendo vários portfólios de clientes chineses e então o meu objetivo é atender o maior número de chineses aqui no Brasil, né? Então, claro, é bem maior, então é dentro de um objetivo muito grande que eu vim. Como que eu vou atingir isso, né? E uma parte desse objetivo é estar em contato com a cultura deles e a língua deles. Então, por isso que meu sonho é conduzir, o objetivo final é estar apto a conduzir uma reunião em chinês. Esse é o meu maior desejo. Então tá. O objetivo é conduzir uma reunião com os chineses, porque a Isso. gente tem um sonho lá, uma visão de Aumentar o número de chineses aqui no Brasil. Então, aumentar o chinês no atendimento no Brasil. isso, exatamente. E para isso você já traçou a meta. Já tracei a meta. Então, Tem é várias metas, né? Essa é uma das metas. olha, vocês perceberam? É uma das. Só aprender o chinês vai adiantar para o Rafael? Não, Principalmente para cumprir a estratégia da Village. A visão de onde a Village quer chegar, que é uma empresa extremamente inovadora, mais de 35 anos de mercado. Rafa. Conta só um pouquinho da história para contextualizar para quem não conhece a Village, que eu acredito que é extremamente importante. Né? Você é um dos sócios aqui. Conta para gente. na verdade, uma empresa que nasceu em São José do Rio Preto, em 1986, então 38 anos. Ela teve um crescimento exponencial durante esses anos. Hoje temos mais de 25 escritórios no Brasil e 3 no exterior. Então, a gente tem escritório em Miami, Berlim e Beijing. Eu participo aos cuidados da empresa, né, representando a empresa de congressos internacionais. E a Village é uma empresa referência em marcas e patentes. Nós trabalhamos com toda a parte de propriedade intelectual, marcas, patentes, direitos autorais. E o nosso objetivo para o setor internacional é tanto ajudar o brasileiro que queira exportar, por exemplo, para mercados como Estados Unidos, Europa, China, mas também atender os estrangeiros aqui no Brasil, que é a minha função. Então, a Village ela tem ISO 9001 de certificação de qualidade, é a empresa que mais deposita marcas e patentes para os brasileiros. Então, é uma empresa, é uma multinacional que está focada na proteção de ativos intangíveis. E basicamente é isso. E essa visão, vocês perceberam? Eu pedi para o Rafael contextualizar, porque eu tenho a grata alegria e é uma honra receber você aqui, Rafael. É uma pessoa que está sempre aprendendo, está sempre aberta e sabe o poder de colocar os planos no papel. Faz sentido, Rafa? Total. Desde quando eu assumi a minha posição na empresa, a Grazi, ela fez um DISC, que depois, se você quiser falar, grade, você tem propriedade para isso, mas basicamente para entender qual que seriam as minhas habilidades, mais focadas nessa parte comercial, e isso tudo ajudou muito a parte de alinhar sonhos. Li seu livro, tá fantástico, recomendo, porque ele é super prático. E é isso, Grazi. Então, essa meta, ela vem desse sonho que eu tinha lá atrás. Acho que você lembra, foi antes de 2021 que eu falei sobre isso. Em 2021 comecei a fazer o curso, parei um tempo para focar em outros idiomas, outras coisas, e esse ano eu voltei. É porque imprevistos acontecem. Eu vou aproveitar, se o Rafa me permitir, né? Quando vou para os Estados Unidos, a internacionalização, veio a pandemia, e aconteceu tantas coisas, acontecem, vai e vão mudando a rota. Então, vocês viram o sonho, o objetivo e a meta. Mas para essa meta ficar mais clara, Rafa, é aprender inglês em quanto tempo? Aprender chinês, aprender chinês em 10 anos.
em 10. Vocês perceberam? Porque chinês é uma língua fácil? Não. Não é nada fácil. Antes de ontem, eu mandei mensagem na sexta-feira para um grande amigo. Aliás, se vocês quiserem entender um pouquinho da China, tem uma live com o Ricardo Gracia, que está falando da China e o poder desse mercado chinês. E eu mandei uma mensagem que foi aniversário, e aí depois escrevi em chinês, né? Pedi para a inteligência passar para o chinês, e eu falei, meu Deus, ainda brinquei para ele, como entendi isso? É uma coisa extremamente complicada. Então, olha o que o Rafa falou. A meta é aprender em 10 anos. Vocês perceberam como é lá na frente? A gente quer para hoje, mas é importante a gente ter essa noção, porque se o Rafa falar até o final do ano vai aprender, Rafael, Não. não vai. Com certeza vou saber mais do que eu sei hoje, mas não dá para dominar a língua, não. Então, dentro desse sonho, tem um objetivo, a gente escolheu uma meta. Para essa meta, nós vamos fazer um plano de ação juntos. Abre para a gente o plano de ação. Vamos detalhar esse passo a passo, Rafa? Vamos. Bom, você vai falando e a gente vai colocando aqui para as pessoas aprenderem na prática. E é incrível essa meta, porque é uma meta de longo prazo. Você vai ter que repassar para ela por muito tempo, não é só uma coisa, né? Para cada meta, ali às vezes vão ter 10 planos de ação, vai ter que fazer N coisas, tá? Mas vamos escolher um. Então, o que que você vai fazer para aprender chinês até 2035? Então, primeiro eu me matriculei num curso, né? Então, e comecei hoje. Pretendo estudar pelo menos 2 horas desse curso semanalmente, 2 vezes na semana, né? 1 hora cada, e pretendo repassar o que eu aprendi 1 hora também na semana. Então, são 3 horas semanais. Ó, então vamos por partes aqui. Então, Rafa, ajuda a gente aqui na planilha. Todo mundo está enxergando a planilha? Está enxergando, Rafa? Tô sim. Vamos lá. O quê? Então, fazer Aprender chinês. o quê? Aprender chinês. Isso. Tá. Para aprender chinês, a gente vai ter que fazer aula. Então, aqui vai aprender ou fazer aula? Fazer aula. Fazer a aula. Então, coloca no que é fazer aula. Vocês perceberam que a gente vai se confundindo? Por isso que Uhum. parece que Mas assim, gente, não importa. O importa é que você vai executar. E é isso que a gente vai falar. Então, fazer a aula de chinês. Quem vai fazer? Rafael, Rafael. Só depende. Depende de alguém mais, Rafael? Quantos por cento dessa meta está nas suas mãos? 100%, porque as aulas são gravadas. Quem? Rafael, então tá 100% na mão deles. Tá. Como que você vai fazer isso, Rafael? Então é aula online. Ó, Uhum. a gente colocaria aqui o matricular-se, mas o Rafael já se matriculou. Então, coloca ó, só para a gente saber. Então, é matricular-se, né? Então, Uhum. você vai fazer a aula, matricular-se. A aula é online, Rafa? Isso. Tá. Aula online. Como? Fazer a aula online. Quantas aulas por semana, Rafa? É, eu pretendo fazer 2 horas de aula, né? Tem aulas mais curtas, mais longas, mas a gente pode considerar que pelo menos 4 aulas semanais. 4 aulas semanais. Quer colocar em aula ou em hora? Em hora, que eu coloquei já em aula. Cores. Vocês perceberam que a gente vai adaptando? Porque é na prática, é na realidade? Porque mesmo que você quer fazer? Lembra do porquê lá do objetivo? Sim, para aumentar o número de atendimento dos chineses aqui no Brasil. Isso, e conseguir conduzir uma reunião. O Uhum. porquê é para lembrar a gente daquilo, igual eu falei do Will Singer. Por quê? Porque eu quero viver ao lado da minha filha, por isso que eu tenho que viver. Parece que são umas coisas graves, mas por que você está fazendo tanta ligação? Porque tudo é a mesma coisa. Tem custo, Rafa? Tem. Qual que é o custo mensal? Ah, custo mensal vai ficar em torno de R$ 300. R$ 300. Quando você vai começar? Comecei hoje. O que é importante, gente, às vezes até é detalhar isso. Abre
laranja para gente. Aqui, dá um zoom na tela. Esse o alinhamento, isso a gente... Mas a gente poderia colocar detalhes, que aí o Rafa vai colocar na rotina dele. Na rotina semanal, na rotina diária, os detalhes. Olha, eu vou fazer 2 horas, como você disse, né, Rafa? 2 horas de online, 2 horas vou fazer leitura. Detalhes. Mas só colocar aqui no plano vai resolver? Pode Não. tirar, Caio. Não vai. Por quê? Porque o mais importante é o agir, que é o movimento. É nesse movimento que o Rafa vai detalhar o como ele vai fazer. E no final, no alinhamento, volta a planilha para a gente. É que o Rafa vai ver se foi executado ou não. É até interessante, mas Grazi, eu preciso usar uma planilha. Não, use o que você quiser. Pode ser o cheque. Como você, Rafael, mensura isso, realizado ou não? A gente não está te ouvindo, Rafa. Oi, me ouve? Agora sim. Tá, eu tenho um planner e aí eu coloco uma cor e aí eu tico os dias que eu fiz a aula de chinês. Então eu coloco, né, tipo, musculação, cardio por cor. E aí eu dei fiz uma bolinha. Filho, eu fiz uma bolinha. Você sabe que eu conversando numa cidade e o presidente da associação comercial estava me contando. Quem aqui se lembra? O Rafa não vai se lembrar, eu acho, que tinha as canetas Bic de 4 cores, verde, Ah, vermelha. claro que eu lembro. Quem teve, né? Então, essas canetas, a gente estava falando do sucesso desse empresário, é um senhor hoje, ele falou, nossa, eu trabalhei com ele. Ele chamava as pessoas para reunião e ele usava. A cor que ele escrevia, você já sabia. O que ele tinha é isso, é valida no seu maior laboratório. Porque aqui na planilha, coloca a planilha para a gente, o status. O agir nessa planilha é para você ir colocando como você está fazendo ali. Tá? E a data, volta aqui isso, um pouquinho mais, aqui, ó. Qual que é o resultado que você teve? É importante você comemorar também o resultado dia a dia. Ah, eu tinha uma aula, eu vou reprogramar. Coloca. Aqui, gente, a gente tem essa plaquinha, esse farolzinho, vai te ajudar muito. Por quê? Tá em andamento? Tá paralisada? Essa ação tua tá como, Rafa, no plano de ação? Tá em andamento. Tá em andamento, é amarela. Ah, se ela tiver paralisada, ela vai estar em vermelho. Se eu não iniciei, vai estar em preto. Vai, coloca o gráfico para gente. O que que acontece? Você vai ter um gráfico de acompanhamento que vai ajudar para você e para o seu time. Pode tirar. É importante, gente, detalhar cada ação, cada passo. E se o Rafa me permite, o Rafa falou da análise comportamental, o entender o para quê, o porquê a gente faz o que a gente faz é extremamente importante. Essa análise que o Rafa citou é um mapeamento comportamental. A gente usa o DISC, que o Rafa citou o nome, Eneagrama, vários. A gente faz uma análise aqui muito baseada hoje no Eneagrama e mais algumas ferramentas que a gente usa. E se conhecer muda tudo. Quanto mudou a sua vida, Rafa, esse autoconhecimento para a realização dos seus planos? Porque não é só isso. O Rafa colocou no plano, mas executou. Lembro de você me mandando mensagem falando: olha, aquilo que a gente colocou para 10 anos, eu já fiz. O de 5. Na sua visão, qual a importância disso, Rafa, do autoconhecimento e da execução? Então, esse disque me trouxe muita clareza. É isso que eu resumo quando eu penso no disque, porque você me trouxe a oportunidade de entender aonde eu quero chegar e realmente tirar isso do papel e colocar na ação. Então, assim, entendendo os meus pontos fortes e fracos, eu pude dar atenção para aquilo que eu sou bom e também para aquilo que eu posso melhorar.
em conjunto, eu não preciso dar a mesma atenção, ou de repente posso dar uma atenção aqui, depois diminuir ela a depender do caminho. Então, foi muito bom, muito positivo para minha carreira. E os milestones, né, que você falou, aqui você, por exemplo, quer comprar isso, quer comprar aquilo, quer fazer assim, quer fazer assim. Então, comemorar as etapas também faz muito, é muito positivo, porque, como eu falei, são 10 anos, né? Se eu for pensar 10 anos, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, eu vou falar, meu Deus, eu não vou... Nossa, até chegar lá, acaba, É, né? Então, assim, acho que o comemorar, né? Então, vou dar exemplo do chinês, eu quero terminar o livro um até o meio do semestre, né? Então, isso já vai me fazer ficar feliz, assim, já vai me fazer comemorar. Olha, poxa, é um avanço. Eu concluí uma etapa aqui. Então, agora tem a outra etapa para concluir. Então, vai fazendo a gente ter essa recompensa também, né? olha, isso que o Rafa trouxe é extremamente importante, porque quando a gente cria visão, me lembro de me vem na imagem aqui, né? O Rafa, eles são vários sócios de diretores esparramados aí pelo Brasil todo, e que teve coisas que a gente criou, o ambiente até, que o Rafa queria, cores, tudo, e as coisas foram acontecendo. Essa é a visão quando a gente cria lá na frente. Só que quando a gente coloca no plano e executa, tudo muda. Tudo muda. O plano é a base, mas o mais importante, e o Rafa trouxe um ponto extremamente que é o comemorar, o fazer, o realizar. A Marialice disse que não está ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Quem não está ouvindo, gente, talvez entre e saia de novo. Se tiver com fone, pode ser o fone, tá? O resto está ouvindo. Pode ser o fone. É, o mais importante é você fazer o arroz com feijão bem feito, mas comemorar. Vocês perceberam que o Rafa não fez só o plano de ação aqui, ele também colocou pontos para a comemoração. Isso é extremamente importante, são os rituais de comemoração. Como eu comemoro passo a passo. Você imagina se ficar nos 10 anos? Você vai ter força para seguir? Impossível. Impossível. As metas acontecem no micro, no pouco, no detalhe. É a cada página estudada do chinês. É a cada palavra pronunciada. É a cada frase formada. É a cada livro concluído. Então, anote isso aí. Isso é extremamente